Hoje para falar sobre essa posição que foi bastante carente, né, do Goiás no ano passado. Pelo menos alguns jogadores foram responsáveis por ajudar, né, em determinado momento do Campeonato Brasileiro. Tanto com o Caetano, o Cedmar, o Reinaldo também foi um jogador fundamental nesse esquema tático. Além disso, entrou ali na reta final o Ian Souto, né, teve algumas possibilidades, mas para a próxima temporada uma grande reformulação. Nesse momento, a informação do André Rodrigues é que a diretoria do Goiás, antes da disputa do Campeonato Goiano, não prioriza nenhuma contratação de zagueiro. Apenas um lateral direito, mais 2 meias, sendo um volante e um camisa 10, um jogador pelas beiradas e mais um centroavante para fazer ali dupla com o Nicolas nessa concorrência lá no ataque. Atualmente, quem que o Goiás tem de zagueiros? O Eduardo Churran, que veio do Pouso Alegre, o Edu, que veio também do Atlético Paranaense, e a manutenção tanto do Ian Souto, a renovação do empréstimo do Lucas Alter, Cedmar e o da Silva. São 5 nomes, ok, acho que dá pra, 6 nomes, né, no total, acho que dá para começar o ano. Mas a gente olhando para uma Série A de Campeonato Brasileiro, até mesmo partidas mais importantes na Copa Sul-Americana, não dá para confiar. Assim, a zaga com Cedmar e Lucas Alter, eu acho ok, mas a gente tem que observar numa questão. O Halter, ele é muito jovem, teve boas partidas, principalmente lá no Atlético Paranaense, mas é muito novo, 22 anos de idade ainda, não dá pra gente cravar uma certeza, né, sobre as suas atuações. O Cedmar, não por ser novo, mas porque não tem essa experiência muito grande na Série A do Brasileirão. Eu acho que não, acho que o Cedmar fez 7 partidas, né, se eu não estiver enganado, foram 7 jogos pelo Goiás, basicamente perfeitos na temporada de 2022, mas a gente não pode garantir que ele vai ter o mesmo desempenho nessa próxima temporada. Tomara que dê certo, até mesmo seja negociado aí por 30 milhões de reais para o futebol dos Emirados Árabes, mas a gente não pode cravar que essa dupla será titular e convencer durante toda a temporada. Então, na minha visão, o Goiás deve buscar sim, pelo menos mais um zagueirão experiente no mercado, ou até mesmo, caso não dê certo, né, com essas apostas, o Eduardo Churran, o próprio Edu, o Ian Souto, o da Silva, né, outro jovem de 21 anos, caso eles não dê certo, a tendência é que o Goiás busque não só um xerifão, mas também um outro jogador para a composição de elenco, um cara um pouco mais barato, beleza? Então bora trazer aqui desses nomes, lembrando que não existe nenhum tipo de negociação que eu saiba, né, que o Goiás está negociando com algum deles, apenas uma indicação aqui do canal, comentar também sobre outros jogadores que já tiveram sondagens da diretoria alviverde. O primeiro nome, no caso, na minha visão, é o melhor jogador dessa lista, o melhor custo-benefício e com experiência também em primeira divisão, que é o Luiz Otávio, atleta que completou agora no final do ano 30 anos de idade, estava no Bahia, foram 43 jogos nessa temporada com 2 gols marcados. O Luiz Otávio, que também na temporada passada vestiu a camisa do Bahia na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Naquele ano também foram 42 atuações. Nessa temporada, 28 jogos, né, pelo Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu o seu acesso, não retorno lá em Salvador, e na temporada passada pelo Bahia na Série A foram 30 partidas no total, sendo grande parte delas, né, 29 como titular. Um zagueirão experiente, não teve o seu contrato prorrogado, está livre no mercado para buscar uma outra alternativa. Também é um jogador já experiente aqui no futebol brasileiro, começou ainda no Bangu, passou lá no Bom Sucesso também no Rio de Janeiro e chegou no Luverdense, né, onde fez boas temporadas na Série B de 2015 e também em 2016, quando foi negociado com a Chapecoense. Por lá fez uma boa temporada na reta final de 2017, participando da Série A. Em 2018 teve uma grave lesão, o que só fez 5 jogos, né? Depois disso acabou rodando bastante no Botafogo de Ribeirão Preto, jogou bem aquela Série B de 2019, também em 2020 foi campeão da segunda divisão com a camisa da Chape, né? Somando no Campeonato Brasileiro 34 atuações com 3 gols marcados. Até começou 2021 na Chapecoense, antes de ser contratado pelo Bahia. Acho um bom zagueiro, ele costuma fazer mais o lado direito do campo, mas também já vi ele atuando pelo lado esquerdo, 1,94 m de altura, destro, 86 kg, acho um bom jogador e não vai custar mais do que 100, 150 mil reais mensais para os cofres do Goiás. Eu traria sim o Luiz Otávio. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre esse zagueirão. Não confunda ele com o do Ceará, né? Os dois têm o mesmo nome, até parecem, né, a fisionomia, mas são diferentes, tá? Aquele Luiz Otávio do Ceará, eu nem sei, acho que ele tá lá no Ceará ainda, deve continuar aqui já trazendo a notícia aqui da hora, né? O zagueirão Luiz Otávio do Ceará, ele vai continuar pro ano que vem. Ele parece bastante, mas é um pouco mais velho, 34 anos de idade, esse segue lá no Vozão. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar também sobre outros jogadores que eu indicarei para o Goiás para sua zaga no ano que vem, inicialmente com o zagueiro Sabino, ele que atua mais pelo lado esquerdo do campo, também foi procurado na última temporada enquanto o Goiás estava preparando, né, o seu time para a disputa da primeira divisão. Esse bem mais jovem, tem só 26 anos de idade, tem contrato com o Sport, né, ainda para a próxima temporada, a tendência é que continue com lá, exceto se tiver uma boa compensação financeira para o clube da Ilha do Retiro. Essa característica, né, de um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, o Goiás hoje apenas no seu elenco conta com o Edu, que é canhoto, também altão, tem uma boa saída de jogo, mas assim, de jogador
jogadores mais confiáveis, experimentados no nível de Série A, não tem nenhum, né? O Sidmar já fez algumas funções pelo lado esquerdo, o Lucas Alter também, mas os dois preferencialmente atuam mais pelo lado direito do campo. O Sabino, que nesta última temporada entrou em campo 52 vezes com a camisa do Sport, sendo aí na Série B do Campeonato Brasileiro 37 atuações, é um absurdo. Na Série A do ano passado também o Sport, apesar do rebaixamento, teve uma das melhores defesas com o Rafael Thierry e o Sabino, e curiosamente foram dois jogadores procurados pela diretoria do Verdão na última temporada. Nenhuma negociação acabou evoluindo, né, a esse ponto deles chegarem aqui em Goiânia. O Sabino acho um excelente atleta também, tanto dentro quanto ajudando, né, dentro de campo com seus desarmes, antecipações e muito mais, e também dificilmente se vê ele levando cartão amarelo, caçando confusão. Joga muito bem o Sabino, gostaria muito dele aqui no Goiás. Na temporada de 2021 foram 37 jogos, começou ainda nas categorias de base do Santos, teve ali as suas primeiras oportunidades já muito bem no Coritiba na Série B de 2019, marcando 5 gols em 41 jogos naquela temporada. Em 2020 também ele acabou participando da primeira divisão com 46 jogos no ano, 6 gols marcados, teve um jogo feio, né, que acho que ele fez um gol de pênalti aqui contra o Goiás e marcou um contra também, foi uma partida maluca, aquela, se eu não me engano, um 3-3 na Serrinha. E em 2021, né, já sendo negociado em definitivo com o Sport. Quero saber a sua função, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse zagueirão também, o Sabino, que costuma atuar mais pelo lado esquerdo do campo, uma posição que o Goiás precisa sim se reforçar para o ano que vem. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um centroavante muito bom de bola que pertence ao Goiás e está emprestado ao Coritiba, que no caso é o Ebert, apenas 19 anos de idade, ele que está no Goiás desde de 2018, no elenco sub-15, foi repassado ao Coritiba e pode retornar ao Verdão no elenco principal. Ele ainda não fez a sua estreia no profissional, mas na minha visão já é um cara quase pronto, né? Para isso, se tivesse aí as oportunidades no começo do Campeonato Goiano, seria assim um baita negócio. O Goiás acabou trocando alguns jogadores com o Coritiba na metade da temporada, acabou que eu nem separei esses jogadores que vieram do Coxa, né? Em outras categorias também, sub-17, sub-20, e acabei confirmando agora há pouco, né? O Eduardo Pinheiro me respondendo. O Ebert acontece da seguinte forma: ele está emprestado ao Coritiba, foi ainda nesta reta final do ano, na metade do ano, melhor dizendo, de 2022, havia acabado de renovar o seu contrato ainda no mês de abril até dezembro de 2024. Dessa forma, o Goiás repassou ele ao Coritiba até julho desse ano, com uma opção de compra de 50% do seu passe e o restante, né, ficando com o maior do Centro-Oeste. Então, essa negociação com o centroavante Ebert. Caso ele não fique, né, em definitivo no Coritiba, ainda tem 19 anos, o seu aniversário é no dia 19 de junho, então ainda tem idade para, por exemplo, um elenco sub-20 na reta final da temporada. Mesmo assim, acharia uma baita alternativa aí para a disputa do Campeonato Goiano ou até mesmo lá no Coritiba, no elenco sub-23. No Campeonato Paranaense, né, no começo do ano, agora em 2023. Ele que no ano passado havia disputado ali 14 partidas pelo Goiás, no ano de 2022, né, melhor dizendo, na última temporada, 5 gols no Campeonato Goiano Sub-20, também participou de mais 5 partidas no Campeonato Paranaense, né, da equipe Sub-20. Ele marcou 2 gols, inclusive um na final contra o Atlético Paranaense, um golaço. Participou de 45 minutos daquele duelo. Um jogador muito interessante, já havia ele se destacado no Sub-15, no próprio Sub-17 do Goiás, um centroavante de 1,90 m que pesa 85 kg, né? Realmente impressionante para um atleta de apenas 19 anos de idade, recém-completados. Ainda bem, né, que o Goiás já prorrogou o seu contrato até dezembro de 2024. Além disso, outras características, uma baita velocidade, né? Apesar de ele não ser um jogador dos lados, quando tem essa possibilidade de arrancada, consegue ir muito bem, e uma finalização muito boa, né? Pegando ali na canhota, cobranças de pênaltis também muito firme. Gostei demais da conta do que assisti aí do Ebert. Uma pena que não consegui assistir nenhum jogo dele, né, presencialmente nesse período. Se eu não me engano, até quando ele se transferiu para o Coritiba, eu estava lá na capital paranaense. É um bom jogador, acho que evoluindo nessa parte física, né, apesar de ser um jogador já mais forte, mas pegando, né, o jeito com o elenco principal também, acho que tem tudo para ser uma das grandes estrelas aí, por que não, da sua categoria, e assumindo para o principal na temporada que vem. Não consegui ver o seu valor, né, mas acredito que pode sim, caso seja comprado em definitivo pelo Coritiba, rendendo uma boa grana ao Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você assistiu, né, algumas partidas aí do Ebert, de 19 anos de idade apenas, com o elenco principal do Goiás. Então, passando essas notícias a respeito do jogador, está emprestado ao Sub-20 do Coritiba, 5 jogos agora nessa reta final do ano, 2 gols marcados, segue agora com essa opção de compra até julho dessa temporada. Caso não seja adquirido, né, 50% do seu passe, pode retornar para o Verdão na reta final da temporada. Falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!